entrar na palavra de hoje. Glória a Deus. Ajudem lá no canal, já estamos quase chegando. Faltam 49 pessoas só se inscreverem para a gente chegar a 1000, irmãos. Ninguém dá glória a Deus, não, faltam só 49. Teve um tempo que faltavam 700, 800, 900. Faltam só 49, irmão. Rapidinho a gente vai chegar lá. Ajudem, divulguem nas suas redes sociais o nosso canal, o link do canal. Então vamos chegar, faltam só 49. De um mês para o outro nós entraram mais de 160 pessoas em um mês. Só faltam 49, vai ser muito menos que um mês, né? Talvez uma semana ou duas a gente chegue ao 1000 e aí a mensagem vai se espalhar. Amém? Então vamos lá, eu quero falar mais uma vez com a igreja na proposta que o Senhor colocou no meu coração de revisionarmos a visão da igreja primitiva. Amém? Queremos ser semelhantes. Quantos aqui acham que isso é válido, irmãos? Amém. Pastor, você está inventando querer ser igual à igreja primitiva? Eu não estou inventando não, irmão. Eu acho que nós temos que voltar para a fonte. Nós queremos os efeitos da igreja primitiva que nós vemos na Bíblia. Nós vemos uma igreja muito poderosa em sinais. Vemos uma igreja amorosa, né? Nós cantamos aqui hoje sobre a comunhão e Deus começou a operar nesse culto através da comunhão da igreja. O Senhor mexeu no coração de muitos aqui através desse momento de comunhão. A igreja primitiva era forte na comunhão. A igreja primitiva era forte em vários aspectos. Nós queremos nos assemelhar a essa igreja primitiva. Amém, amado de Deus? Nós estamos agora com um trabalho de cura e libertação. Precisamos nos consagrar mais, orar mais, como foi a primeira mensagem, que a igreja nasceu num culto de oração. Eu creio que nós estamos no caminho certo e logo veremos os frutos desse esforço. Então abra por favor lá em Marcos capítulo 2. Por favor, Anderson, acenda as luzes aqui laterais. Estou com um pouco de iluminação aqui. Marcos capítulo 2, verso 18. Obrigado. Acendemos a luz. Vamos lá? Marcos 2, 18. O tema dessa série de mensagens é como a igreja primitiva. E hoje eu vou falar nesse sentido aqui, ó. O poder consagratório do jejum com oração. Hoje o tema é sobre jejum. Amém, povo santo? O que podemos aprender com a igreja primitiva, com Jesus, sobre esse quesito do jejum? Que importância há no jejum? Marcos capítulo 2, verso 18. Quantos já temos o texto? Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos, Jesus, não jejuam? Será que Jesus não quer que a igreja cristã jejue? Naquela ocasião os discípulos não jejuavam. Presta atenção no texto, verso 19. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Para ler, por favor, em voz alta, verso 20, para dar um entendimento desse texto. Vamos lá? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o quê? O noivo, que é Jesus. E nesse tempo jejuarão. Quantos entenderam o texto bíblico? Então preste atenção. Houve estranheza entre aqueles que observavam os seguidores de Jesus, porque eles não praticavam o jejum. E aí foram até Jesus para questionar. Até os discípulos de João Batista, que é o seu precursor, jejuam. Você tem esse sacrifício do jejum. E os teus não jejuam? Jesus respondeu que o noivo estava presente. Ele estava vivendo diariamente com os discípulos. Você já imaginou o que é você estar com Jesus 24 horas por dia, irmão? Jesus presencial. Não aquele que nós cremos agora pela fé, mas andar com Ele, acordar com Ele, tomar café da manhã com Jesus, depois de caminhar com Ele para fazer alguns milagres,
ver o poder de Deus todo dia, durante 3 anos ou mais, era muita bênção, irmãos. Como é que eles podiam jejuar? Então precisamos entender por que precisam jejuar. Naquele momento não precisavam jejuar, porque era todo dia, era dia de ver milagres. Todo dia era dia de ouvir palestra de Jesus, o evangelho puro, genuíno, dos lábios do próprio verbo vivo. Como é que alguém vai ficar triste, se contristar, convivendo com Jesus todo dia? Enquanto Jesus estava com eles na terra, não tinha motivo para ninguém se entristecer. Vamos dizer amém? Amém. Mas Jesus disse, no verso 20, que ia mudar essa situação, porque o noivo lhe seria tirado da terra. Olha como era importante Jesus preparar o coração dos discípulos. Vocês estão acostumados a andar comigo todo dia. Vocês estão acostumados a ouvir a melhor palavra do universo todo dia. Vocês estão acostumados a ver milagre, cego enxergar, coxo andar todo dia. Mas eu não estarei mais aqui com vocês, eu vou sair. E quando eu sair, quando o noivo for tirado, o que diz o texto aí? Nesse tempo, jejuarão. Já fazem 2000 anos que o noivo foi tirado. Então Jesus aboliu o jejum dos discípulos, dos cristãos? De maneira nenhuma. Aquilo era um quadro especial para aqueles que estavam vivendo com ele, o fato de não jejuar. Mas assim que o noivo é tirado, Jesus disse que eles iriam fazer o quê? Eles jejuarão. Amém, povo? Então jejum é prática para cristão. Amém, povo? Eu sei que muita gente tem dúvidas a respeito de jejum. Volta e meia alguém me pergunta algum detalhe. É até quando, pastor? Que horas? Como é que faz? Como é que entrega o jejum? Deixa eu pontuar algumas coisas, alguns conceitos bíblicos sobre jejum. O jejum não é mandamento. Quantos podem dizer amém? Não existe lei do jejum. Amém? Você pode procurar na lei de Moisés, de Gênesis até Deuteronômio. Você não vai achar nenhum artigo, nenhum sequer um versículo que tenha uma regulamentação do jejum. No máximo, no dia da expiação do Yom Kippur, Deus exige que eles se contristem. E esse contristar deu um entendimento aos israelitas que eles tinham que jejuar. Então, um jejum anual é sugerido no dia do perdão, do Yom Kippur. Amém, moçada? Mas não tem versículo nenhum na lei de Moisés que mande jejuar. Não tem nem a forma, ou seja, como é que faz. Não tem o tempo, quanto tempo leva, quantos dias. Não tem. Não existe regulamentação de jejum. Jejum, então, tem que ser muito bem compreendido, porque as pessoas às vezes não compreendem o propósito do jejum. Amém, amado de Deus? Eu quero que vocês, porventura, abram sua Bíblia agora em Isaías 58, verso 2, vai falar de jejum. O povo de Israel começou a usar o jejum de uma maneira errada. Temos que entender o que é jejum aceito por Deus e qual jejum Deus não aceita. Sabemos que jejum é se abster de alimentos. Todo mundo sabe disso. Agora diga comigo aqui uma coisa aqui, irmãos, por favor, para fixar no coração. Diga assim comigo: jejum não é dieta. Existem várias dietas na moda aí para o pessoal emagrecer. Inclusive há jejum intermitente para emagrecer. Certo? A prática é para questão de saúde ou estética, não é religiosa. Jejum intermitente. Um dia sim, dia não. Presta atenção, jejum não é dieta. Não é só tirar o alimento. Amém? Jejum é sempre casado com oração. Jejum sem oração é dieta. Abster-se de alimento com oração é jejum, que Deus aceita. Quantos entenderam o que o pastor falou agora? Só parar de comer, tem gente que é resistente, irmãos.
Tem gente que é resistente, ou então está no propósito de emagrecer, aí fica a semana toda sem tomar café da manhã, às vezes no almoço. Isso não é jejum. Jejum está ligado à oração, à consagração, à busca de Deus. Amém, povo santo? Olha o que diz aí a palavra de Deus, Isaías capítulo 58, verso 2. Naquela ocasião, Israel estava usando o jejum da maneira errada, tentando forçar Deus a trabalhar. Eu acho fantástico esse texto. Diz assim, ó: mesmo nesse estado, quantos estão usando o texto? Diga amém. Amém. Olha para o texto. Mesmo nesse estado, e se você ler o verso anterior, Deus estava exortando Israel que estava em pecado, estava em apostasia, estavam cometendo iniquidade. Mesmo assim, buscavam a Deus, mesmo tudo errado. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Escolhe essa palavra. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Eles pareciam andar certos, mas estavam errados. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Eles eram religiosos, iam nas reuniões, no templo, eles faziam tudo parecer que estavam ali servindo a Deus, mas Deus sabia do coração. Amém? Olha o que diz aí no verso 3, dizendo, que eles diziam: por que jejuamos nós, e tu, Deus, não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu, ó Deus, não o levas em conta? A pergunta do povo de Israel: nós somos praticantes de jejum, nós jejuamos, Deus, por que o Senhor não nos atende? Essa é a pergunta do povo de Israel. Qual é a resposta do próprio Deus através do profeta? Vamos lá? Eis que o que, irmãos? Eis que no dia que jejuais, cuidais do que? Dos vossos próprios interesses. E exigis, olha, essa palavra é forte, exigir de Deus. Exigir do que? Que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixa, para briga. Jejuavam para brigar. Oh, meu Deus do céu. Eles estavam entendendo o que é jejum, irmãos? Eles transformaram o jejum numa ferramenta, numa alavanca, para fazer Deus agir a favor deles. Tipo assim, vou exagerar, tá? Vou exagerar. Brigava com o vizinho e falava assim: Deus, eu vou jejuar, e tu vai matar aquele infeliz. Desce um raio daquele infeliz, Deus. Eu estou jejuando. Eu estou jejuando, Deus. O jejum que eles achavam que Deus ia aceitar, pelo próprio jejum, pelo sacrifício de jejum, Deus era obrigado a fazer o que eles pediam. Jejum, irmão, não é nada disso. Amém? Deus vai explicar o que é jejum. Eles exigiam de Deus. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui: jejum não é barganha com Deus. Você não pode fazer um jejum achando que depois de você terminar seu sacrifício de jejum, Deus é obrigado a atender os seus desejos. Amém? Jejum não é isso. Não é isso de jeito nenhum. Aí a palavra de Deus diz assim, vou voltar aqui nesse texto aqui: eis que no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. Irmãos, de uma outra ocasião até já falei à igreja de um caso que aconteceu na Baixada Fluminense. Caso verídico, né? Uma irmã em Cristo, não sei se era missionária, ela faleceu fazendo jejum. Sabe por quê? O pior de tudo é que ela faleceu à toa. Ela colocou no coração dela que ela queria mudar da Baixada Fluminense para a Zona Sul, uma casa melhor, e entrou num propósito absurdo de não comer de jejum. E só não morreu ela, a irmã e a sobrinha, porque a sobrinha, que era jovenzinha, gemeu enquanto estava passando fome, estavam já desfalecidas na cama,
E aquela que proporcionou esse jejum faleceu. Qual foi a causa desse jejum? Interesse próprio. Jejuar para ficar rico, jejuar para poder mudar de casa, jejuar para comprar um carro. Jejum não é para isso. Quantos podem dizer amém? Amém. É a mesma coisa que o pessoal de Israel estava fazendo. Fazia o jejum e obrigava a Deus a agir em todo o vosso trabalho. Jejum não é para isso. Amém? Deus está consertando aqui. Ainda que Deus, praticamente em toda a Bíblia, Ele não pede jejum. Mas há pouquíssimos textos em que Deus sugere o jejum. Amém? Eu vou mostrar um para vocês que tem na palavra de Deus. Deus pedindo o jejum do povo de Israel. Mas nesse caso aqui, Deus está mudando o entendimento deles. Está errado. Não pensa que você vai se dobrar, né? Sem comida, ficar fraquinho, e eu vou agir. Não é assim que funciona. Olha o finalzinho do texto, verso 4, irmãos. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, para o mal, jejuando para o mal. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Não chega diante de Deus, Deus rejeita. Amém, consanto? Esse é o jejum que Deus não quer. Um jejum de barganha, um jejum que obrigue Deus a fazer alguma coisa. Isso não existe. Amém? Mas Deus pede jejum no povo? Pede. Você vai entender que jejum é humilhação. Jejum é humilhação. Tem nada a ver com receber bênção. Olha, vamos lá para o texto então, Joel capítulo 2, irmãos. Profeta Joel capítulo 2, verso 12. Jejum é quebrantamento. Jejum é uma ferramenta que o Senhor nos tem dado para que nós possamos amortecer a nossa alma, para ver se o Senhor se apieda de nós. Olha aí para o texto aí, Joel capítulo 2. Nunca faça do jejum uma alavanca para conquistar nada. Você tem que enxergar o jejum e deve praticar o jejum como Jesus mandou. Nós jejuaremos porque o noivo não está presente. Hoje é muito mais difícil viver a fé, não é? Sem a pessoa de Jesus na terra. Quando ele estiver aqui é festa, é reino. Mas agora são tempos difíceis, tenebrosos. Cheguei aqui, o irmão Roberto Grilo me entregou um sonho que ele teve essa noite. Ele diz que viu o céu todo negro, um vulto negro sobre o céu. Ele lembrou: sobre as nossas cabeças estão principados e potestades. O mundo jaz em trevas, irmãos. É um tempo de trevas, mundo tenebroso. Nesse tempo devemos jejuar. Amém? Vamos lá para o texto, Joel capítulo 2, verso 12. Quantos estão usando o texto? Diga amém. Amém. Aprenda isso aí, porque é difícil ter uma palestra só sobre jejum. Então aprenda hoje em nome de Jesus. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. De que forma Deus aceita o jejum? Com quebrantamento do coração, da alma. Quantos dizem amém? Jejum é humilhar-se diante de Deus. Irmãos, jejum é sacrifício? É sacrifício. O teu corpo precisa de certas calorias para começar o dia. Amém? Por que tomamos café da manhã logo cedo? Porque comemos um pão, carboidrato? Porque tomamos um café, cafeína? Para que todos esses elementos? Para que o teu corpo possa produzir o quê? Energia para as atividades do seu dia. Então o café da manhã, o almoço, são reposições de energia para o nosso corpo. Amém? Quando você se abstém de qualquer refeição, ou do líquido, né, do beber água, o teu corpo começa a entrar em sacrifício. Há uma agonia sendo gerada no seu corpo, a fome, a sede. Amém?
É o corpo pedindo, dá-me nutrientes, dá-me energia. Então, quando nós jejuamos, quer um jejum completo, não é? De sólido e líquido, tem isso. Você pode jejuar só de sólidos. Você tira a parte da comida, mas continua durante o dia bebendo água. Eu creio que foi esse jejum que Jesus fez por 40 dias ali no deserto. Porque a palavra de Deus diz que ele ao final de 40 dias teve o que, irmãos? Fome. Mas não diz que ele teve sede. Então provavelmente, como Jesus entrou em agonia, sem nutrientes, mas a pessoa não sobrevive muitos dias sem água. Você pode sobreviver sem comida, uma semana ou mais, mas não sobrevive poucos dias sem água. Pessoas que sofrem, por exemplo, um desastre, um terremoto, desabamento de um prédio, e a pessoa fica soterrada, mas viva ainda. Se ela tiver uma fonte de água, ela pode durar vários dias ali. Chega ao ponto, irmãos, que alguns beberam a própria urina, porque precisa do líquido, mas fica sem comer vários dias. Começa o corpo a degenerar, mas sobrevive. Amém? Então o jejum pode ser de sólido, você tirar só o alimento, uma refeição, 2 refeições, 3 refeições, quantos você aguentar. Mas durante esse período do jejum, você ingira o que? Água. Amém? De tempo em tempo, bota água no corpo, para você não desidratar. Ou se o jejum for completo, que não seja de um dia inteiro, se você não aguentar, tira o líquido e o sólido. Você não come, nem bebe. Mas eu sugiro que faça isso por um período curto. Amém? Para que você não entre, em falência e caia duro. Fazer um jejum, cai duro no meio de todo mundo. O que você está fazendo? Está maluco? Não, faz um jejum. Existe jejum razoável. Faz um jejum, tira o sólido, bebe o líquido. Você dura bastante. Você consegue ficar o dia inteiro até, se fizer dessa maneira. Amém? Então o jejum é abster-se de alimento, para que seu corpo comece a sofrer um pouquinho. Então é sacrifício. E aí você oferece esse sacrifício como parte do seu quebrantamento. Quantos estão entendendo? Amém. É com choro. É o que te custa. O jejum te custa. Para alguns não fazem jejum de jeito nenhum, porque são incapazes de abrir mão do café da manhã. Quem é que é assim? Pastor, não consigo jejuar. Eu, quando comecei na fé, eu trabalhava na empresa evangélica, onde eu me converti, na Juerp, para desenhar a Bíblia. E tinha, irmãos, aquele monte de mesa de desenhista dentro de um salão bem grande. Eram 10 carteiras de desenhista, uma atrás, 5 de um lado, 5 do outro. E eu uma daquelas ali. Tinha a hora do cafezinho, né? Aí passava naquela época um senhorzinho, um irmãozinho em Cristo, que ele tinha uma sanfona, parecia uma sanfona. Já viram essa modalidade? Ali tem café dentro daquele bojo ali, e ele já vinha só com a torneirinha assim, botava o copinho da sua mesa, despejava ali naquela sanfona dele ali, o cafezinho na mesa. Ô, benção. E tinha gente que pegava, era 2, 3 logo de uma vez, os mais viciados em café, né? E às vezes, irmãos, eu estava começando na fé, eu estava aprendendo ainda, né? Eu falei, hoje eu vou fazer um propósito. Vou fazer um propósito. Aí de cá todo convencido que ia fazer o propósito. Chegava lá, estava desenhando, ele botava lá o negócio lá, daqui a pouco estava desenhando, pegava assim, ó, tomava. Aí, pô, ih, Jesus! Ih, quebrei o jejum. Depois que você ingere café, cafeína, você está alimentado, não é mais jejum. Amém? Vou dar outra dica. Não bota. O pastor falou assim: pode beber água, vou botar umas gotinhas de limão. Você está fazendo limonada. Isso não é jejum. Não pode ser malandro, né? Você não pode se alimentar através da água, fazer um suco bem consistente. Estou tomando água, não, você está tomando suco. Você está se alimentando. Tá certo? Aí quebrava o jejum sem querer. Ah, meu Deus, quebrei o jejum. Até que você se policiava, né? E quando chegava o cafezinho, não, irmão, hoje não. Bota o cafezinho aí, não. Mas jejum é isso, você tem que estar ligado. Eu estou fazendo esse jejum com que propósito? Tem que ter um propósito. Amém, pulsando?
Quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 13 agora. Sai lá do Antigo Testamento, vai para a igreja primitiva agora, Atos 13, verso 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2. Se jejum é humilhação, é quebrantamento, jejum é uma maneira de você se achegar a Deus, sem a arrogância da carne humana, sem a arrogância do ser humano, você ali se humilha. Qual é o propósito de jejum? Atos 13, 2. Vamos ver na igreja primitiva, a igreja que começou na terra. A igreja jejuava. Que propósito? Vamos lá? Quantos acharam Atos 13, 2? Amém? Amém? Já estamos na metade da mensagem, estou chegando ao final. Servindo eles ao Senhor, e o que mais, igreja? E jejuando. Então preste atenção, que o serviço daqueles homens de Deus incluía a prática do jejum, o sacrifício do jejum. Eles não serviam só por entendimento, né? Liam a palavra, tinham entendimento. Eles também sacrificavam o seu corpo. Paulo diz, né, que ele esmurrava a si mesmo, para que empregando a muitos ele não venha a ser desqualificado. Esse esmurrar-se a si mesmo é afligir o seu corpo, controlar, dominar. Vou dizer uma coisa para você: jejum ajuda muito no autocontrole. Você tem uma dificuldade, você é ansioso, você é ansiosa, você tem um vício, quer largar o vício, faz jejum. Jejum é um exercício de autocontrole, porque quando você não come, quando você não bebe, você está se controlando. Amém? Quer aprender a largar alguma coisa que está te dominando? Faça jejum. Em jejuar para ficar consagrados. O texto diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. E aí, então, o Senhor falou através do seu Santo Espírito à igreja: eu quero que Saulo, que é Paulo, e Barnabé vai para a missão. Eles pararam de jejuar? Não, olha para o texto, verso 3. Então o que, igreja? Jejuando e orando. Jejum e oração são casados. Jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Eu sei, pelo meu entendimento, pelo que eu já estudei na igreja, amém? Parou a mensagem aí? Não, né? Eu sei que na igreja primitiva se jejuava até para o batismo, irmãos. Eu não apliquei essa regra aqui para os irmãos que batizaram, mas na igreja primitiva há registro histórico que a igreja jejuava para batizar novos membros. Tudo era motivo espiritual para se quebrantar diante de Deus. Amém? Como estou entendendo? Amém. Daquilo que é do Senhor, daquilo que você quer que Deus dê graça, você pode muito bem fazer um jejum. Ou não pode? A gente quer tanta coisa de Deus. Deus dá-me isso, dá-me aquilo outro. Dá-me livramento, dá-me dinheiro, dá-me isso, dá-me aquilo outro. E o que você dá para Deus? Você não dá nada às vezes? Faz o jejum. Oferte a Deus seu jejum, junto com oração. Amém? Ah, pastor, eu trabalho, eu preciso me concentrar no meu trabalho. Eu saio de casa, chego no trabalho, tenho que me concentrar. Eu não posso gastar tempo em oração. Mas se você tiver em propósito de jejum, em espírito, você está pensando naquele propósito. Amém? Está lá o pastor Leonardo trabalhando lá no trabalho dele de refrigeração. Ele está lá trabalhando, mas está em propósito, e a mente dele está ligada no Senhor, ainda que o intelecto dele esteja ali ligado no trabalho. A consciência dele está no trabalho, mas o espírito dele está quebrantado. Quantos entenderam? Amém. Dá para fazer jejum em qualquer atividade. Amém? Dona de casa está lá fazendo a comida, é mais difícil, tem que provar, né? Vai fazer a comida sem provar, fica difícil. Faz de tarde jejum então, depois do almoço, né? Que aí você não quebra, vai da tarde para a noite. Para a mulher de dona de casa é mais complicado um pouquinho. Vamos para o marketing. Cheio de sugestão, como uma quentinha. Mas se puder, irmã, já está acostumado quanto sal joga no arroz? Não precisa experimentar.
Mas todo dia, já sabe. Mesma lição sempre. Não é? O óleo, o tempero é o mesmo todo dia. Você é realmente provar toda hora? Junto com um pouquinho de linguiça? Não precisa. No dia que você faz propósito, você se abstém conscientemente. Amém, amados Deus? Mas entenda isso, Deus quer que você faça um propósito com uma motivação espiritual, não carnal. Amém? Por isso, quando foi separados os apóstolos para missão, foi tudo em jejum. Tenho falado com o pastor Leonardo. Nós estamos agora com um trabalho de cura e libertação nessa casa. Irmãos, não é fácil trazer uma pessoa da rua para cá para dentro, não. Fazê-la subir as escadas, receber a imposição de mão aqui. Perdão, ainda estou vencendo uma gripe. Presta atenção, igreja. Nós queremos ver milagres, pessoas libertas aqui de demônios. Nós queremos ver pessoas nascendo de novo para batizarmos. É importante que façamos tudo isso com um propósito espiritual. Amém? A igreja jejue. Ajude. Quem vem no sábado, vem preparado em jejum. O pastor de vocês faz jejum com frequência. Pelo menos umas 2 vezes por semana. Às vezes passo uma semana sem eu fazer jejum, mas estou sempre voltando à prática do jejum. Tem gente que não faz jejum nem uma vez por mês, quiçá uma vez por ano. Irmãos, jejum faz parte da vida cristã. Amém, povo santo? É importante o jejum. Quero que você veja isso na palavra de Deus, Mateus capítulo 6 agora. Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 16. Jesus vai endossar que os cristãos devam fazer jejum, desde que não seja para aparecer. Jesus ensinou seus discípulos a jejuarem sem hipocrisia. Quantos já conseguiram achar? Quando jejuardes, então Jesus está dizendo: meus discípulos, quando vocês jejuarem, então vocês vão jejuar. Amém? Não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Lembre, está falando aqui dos hipócritas lá no templo de Israel. Os fariseus praticamente eram os alvos dessa hipocrisia. Os camaradas queriam bancar o espiritual, sabe? Santarrão, Santarrão, é aquele camarada que ele quer que todo mundo saiba que ele está fazendo uma coisa espiritual. Aí o cara faz jejum e fecha a cara. Ele é alegre todo dia, ele é brincalhão o tempo todo. Mas como ele quer aparecer que ele é espiritual, ele fecha a cara. Aí se alguém perguntar: por que você está assim, fulano? É tudo que ele queria, que você perguntasse, para ele poder dizer com todas as letras: eu estou em propósito, eu estou em jejum. Ai, é pesado esse jejum. É que aparecer, irmão. Jesus ensina a fazer o jejum de outra maneira. Olha o que diz o texto aí, vamos lá? Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A recompensa é os homens elogiarem, não vale nada. Verso 17: tu, porém, cristão, quando jejuares, o que diz a palavra? Hoje a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens e jejuares. Para quem é seu jejum? Teu pai. E sim ao teu pai, é para Deus. O meu jejum, diga isso, o meu jejum é sacrifício para Deus. É meu para Deus. É meu. Amém? Como eu disse, não há regra. O pastor não pode determinar aqui, por exemplo, irmãos, essa semana, dia tal, vamos fazer jejum. Eu não posso determinar, eu posso sugerir. Mas eu não posso obrigar ninguém a fazer jejum. Amém? Quantos compreenderam? Porque não há regra para jejum. Quando você jejuar, jejue dessa forma, que ninguém saiba, não precisa. Porque o teu propósito é sensibilizar o coração de Deus. É tocar o coração do Pai. Amém, povo santo? Estão aprendendo direitinho? E o teu pai,
que te vê em secreto te recompensará. Deus vai aceitar o propósito e vai lhe abençoar. Amém, querido santo? O poder não está no jejum, e sim no propósito. Só parar de comer e se sacrificar, Deus não move nada. Não está no fato, no ato de você se abster. Está qual é a fundação, qual é o fundamento de você estar fazendo esse sacrifício. É para quê? Qual é o propósito? Como tem gente que não pensa assim, na sua Bíblia, irmãos, tem algumas passagens que sugerem jejum intercessório. Deixa eu falar com você sobre isso um pouquinho. Não vejo na Bíblia jejum intercessório. A gente faz jejum pelo outro. Por exemplo, a gente faz assim: eu vou jejuar para o meu marido se converter a Cristo. Não vejo base bíblica no Novo Testamento para isso. Vou jejuar para o meu filho sair das drogas. Não vejo base bíblica para fazer isso. Jejum intercessório. Aí você vai me dizer: pastor, mas tem umas passagens que sugerem. Por exemplo, vou dar duas para vocês. Quando o rei Davi pecou, não é? E gerou um filho de adultério com Betseba, Deus falou através do profeta que aquele filho não sobreviveria. O pecado foi julgado por Deus e Deus matou a criança que nasceu. Ela enfermou e Deus levou. Antes da criança ser morta, Davi se jogou no chão, boca no pó. Sabe o que é boca no pó? Não é de joelho, não é sentado, é prostrado com a cara no chão. Davi se humilhou, fez jejum, ao ponto dos seus serviçais ficarem preocupados com o rei. Vai morrer assim, porque o menino estava doente ainda, não tinha morrido. Quando a criança falece, os próprios empregados mudaram de semblante, né? Ficaram talvez de burburinho. Davi notou: já morreu, não tem mais jeito. Davi se levanta, lava o rosto, se unge e pede comida. Aí a cabeça dos servos lá bugou. Eles ficaram: ué, estava aí todo arrebentado no chão, chorando, e agora está normal, comendo pra caramba. Aí Davi fala para ele assim: enquanto a criança vivia, talvez Deus me ouvisse. Ele não estava jejuando só pela criança, o propósito era a criança viver, mas ele queria que Deus o ouvisse. Quantos entenderam? O propósito é que Deus tivesse piedade dele, porque foi o pecado dele que sentenciou a criança. Entenderam? Ele não estava pedindo necessariamente só pela criança, ele estava pedindo por ele, para que ele fosse aceito diante de Deus. Então, essa não é a base, até porque não deu certo. Se jejum intercessório, baseado nessa passagem, funcionasse, a criança tinha vivido, Deus teria atendido. Não tem base para jejum intercessório. No livro de Esther, quando há aquele decreto para matar todos os judeus, e depois deu a festa do Purim, ali há uma passagem em que Esther chega para as servas e diz assim: orem e jejuem por mim. Esse por mim não está no texto hebraico, só na versão em português, é acréscimo. Jejuem e orem, não tem por mim. Estou falando porque já verifiquei, no hebraico não tem por mim, porque seria pedir um jejum intercessório. Outra passagem, Jesus fala sobre aquela caixa de demônio que os discípulos não tiveram condição de expulsar. Na nossa tradução, você pode pegar o texto aí se você quiser ver. Vou fazer vocês abrirem, vamos lá? Marcos capítulo 9, verso 28. Abre aí rapidinho. Marcos 9, 28. Quero que você veja com seus olhos. Vou provar que não tem jejum intercessório. Não adianta jejuar para que seu marido se converta, isso não tem base bíblica. Que sua mulher se converta. Marcos capítulo 9, verso 28. Infelizmente, a redação sugere um jejum intercessório. Às vezes coloca um jejum onde não tem. Vamos lá? Quando já chegar no texto? Marcos 9, 28.
Quem quiser ler com o pastor, já está bem rouco. Vamos lá? Quando entrou em casa, o que diz o texto? Os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Estão perguntando a Jesus. Jesus, nós fizemos como o Senhor mandou, mas não conseguimos expulsar aquele demônio. Por que não podemos nós expulsá-lo? Qual é a resposta de Jesus? Verso 29. Respondeu: esta casta, esse tipo de demônio, não pode sair senão por meio de quê, irmão? Oração. Não tem jejum. Jesus não falou jejum, falou oração. Como é que eu provo isso? Na sua Bíblia, jejum está entre parênteses ou entre aspas? Significa que não faz parte dos melhores manuscritos do grego. Foi acrescentado depois. Amém? Jesus não disse jejum, disse só oração. Alguém depois, nos manuscritos de grego, acrescentou lá, vou botar aqui mais um adendo: jejum. Não faz parte da palavra original de Jesus. Então Jesus não falou que tem que ter jejum e oração para expulsar certos demônios. Mas o jejum ajuda a sua consagração, não é? Você bem ligado ao Senhor, você vai ter autoridade para expulsar o demônio. Mas não diz aqui na palavra que tem que ter o jejum. Amém? Estou provando para você. Se não tiver entre parênteses, é porque a redação dessa sua Bíblia está camuflando uma adição ao texto original. Amém, moça? Todo mundo entendeu? Então vamos ver aí, no caso de Davi, não adiantou jejum intercessório. No caso de Esther, não tem jejum por mim. E nesse caso aqui, o jejum foi acrescentado depois. Não é orientação original de Jesus. Jejum é consagração pessoal. Amém, povo santo? Nós precisamos de jejum. A igreja jejuava. E através de jejum, muitas coisas o Senhor pode fazer na sua vida. Porque a palavra de Deus diz assim: um coração quebrantado e contrito não rejeitarás, ó Deus. Deus, quando vê um filho quebrantado, Deus, quando vê um filho sincero ali, chorando, clamando, pedindo a Ele graça, pedindo a Ele livramento, Deus não rejeita essa oração. Amém? E para chegar nesse estado de quebrantamento, o jejum ajuda. É um sacrifício que Deus vê. Todo mundo está entendendo isso, irmão? Vou dar um testemunho pessoal, minha experiência com jejum. 6 anos atrás, 6 anos e pouco atrás, minha esposa teve um derrame cerebral. Lenice, momento mais difícil das nossas vidas, um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Foi de madrugada, foi por volta da meia-noite. Ela já tinha tido uma isquemia antes, pouco antes. Nós estávamos vendo um filme, de repente a boca da minha esposa entortou. Eu já sabia o que era, derrame cerebral. Eu insisti com ela para ver se a gente corria com ela no hospital. Ela falou: não, vai passar. Voltou, a voz dela voltou ao normal, a boca desentortou. Mas devia ter ido com ela logo no primeiro sinal. Ela foi deitar: não, vou deitar, vou dormir, vou deitar. Tomou banho e foi deitar. Quando chegou uma certa hora da madrugada, já era mais de meia-noite, ela levanta para ir ao banheiro. E quando ela chega no banheiro, a cena que eu jamais vou esquecer: minha esposa emborcou na parede, perdeu o movimento do lado direito todinho. E ela estava em pé, de repente ela encostou na parede e ali ficou, de lado assim. Não conseguia sair. Falei: meu Deus do céu, derrame cerebral. E como a coisa dentro da cabeça da pessoa, você não sabe o que está acontecendo, né? Se é hemorragia, está enchendo o cérebro de sangue, vai morrer em poucos minutos. É um drama terrível. Aqueles momentos, aqueles segundos ali, o que faz? Teve que trabalhar e botar a roupa nela, estava já para dormir. E Deus deu tanta graça naquela madrugada, tanta graça. Estava chovendo, irmãos. Era uma madrugada que estava chovendo. E a minha escada, vocês sabem que a minha casa é no alto, tem escadaria. Eu tive que descer com Lenice, com metade do corpo paralisado, caído. Ela não tinha mais controle sobre o lado do corpo, totalmente pesada para o lado direito. Descer aquela escadaria segurando ela,
até o carro. Botei ela no carro e fui ali para o hospital Cardoso Fontes. Não sabia se era hemorrágico, então fiquei muito aflito. Vai morrer, não vai morrer? Aquela situação indefinida. Chegando lá, logo dei uma entrada com ela, ali no hospital. E aí depois, mais adiante, foi descoberto que foi feita uma tomografia no meio da madrugada, que é uma coisa rara. Primeiro ter um tomógrafo disponível, né, no hospital. Foi tudo de Deus, né? É difícil. Às vezes os hospitais do Rio de Janeiro não tem tomógrafo, muito menos de madrugada. Uma hora depois que a Lenice entrou no Cardoso Fontes, já tinham feito uma tomografia do cérebro dela. E aí se descobriu que foi entupimento e matou alguma parte do cérebro da minha esposa. Por isso, o lado direito dela ficou totalmente paralisado. Braço e pernas inúteis, inertes. Mas aí o médico chegou de lá, eu me lembro como fosse hoje. Um senhorzinho, o mais idoso lá, falou assim: fica tranquilo, meu filho, porque ela teve uma isquemia, não foi o AVC hemorrágico. Vai voltar tudinho. Foi isso que ele falou. Aí já me enchi de graça, né? Porque ela não tinha condição. Naquela noite, eu parei várias vezes ela para ir ao banheiro, não tinha condição, era um corpo inerte do outro lado. Quando trouxemos Lenice para cá, depois de uma semana de internação, eu me lembro que enquanto ela estava lá no hospital, ali em Santa Teresa, nós conseguimos transferir, na época tinha plano de saúde, ela estava na cama, eu sofreu bastante lá naquele hospital. Eu chegava para visitá-la, nós estávamos fazendo um seminário aqui, seminário profético do reino, no outro prédio. Quando eu chegava lá para visitá-la, cantava com ela, nós cantávamos na beira da cama, porque eu achava que tinha que estimular a fala dela, porque ficou meio prejudicada a fala, né? Mexe com todo o corpo. E eu não sabia se minha esposa ia voltar a andar novamente, não sabia. Uma das visitas, o diácono Júlio foi comigo. E nesse dia eu pedi para ele filmar. Ela começou a movimentar um pouquinho o pé direito. Quando ela mexeu um pouquinho o pé direito, eu falei, glória a Deus. Aí, aquele dia eu desabei, eu já saí do hospital dando glória a Deus, ela vai andar. Porque eu não tinha certeza se minha esposa ia voltar a andar. Já tinha minha sogra sequelada de AVC há mais de 20 anos, eu conhecia o quadro que era. E aí, meus irmãos, com aquela certeza de que a perna de Lenice se movimentava, ela vai voltar a andar. Eu comecei a chorar na rua e dando glória a Deus, o diácono estava comigo, e começamos um processo de fisioterapia para retomar os movimentos do corpo de Lenice. Ela foi fazendo a fisioterapia em casa, alguns irmãos nos ajudaram, e aí eu fazia aquilo que me foi ensinado, movimentando as pernas dela, fazia exercício em casa. Para resumir, para não ficar longo demais o processo, todo mundo já conhece, vê com minha esposa aí, tem gente que nem percebe que é uma mulher sequelada de derrame cerebral. Tem gente que não percebe, quase não se percebe que ela tem dificuldade de andar, mas a Lenice esteve em cima de uma cama, inerte. Eu vinha para o culto aqui, e um desses cultos foi muito marcante. Coloquei ela em cima da cama, ela não podia se movimentar, lado direito, não tinha condição de ir ao banheiro sozinha. Coloquei ela em cima de uma cama e vim para o culto. Estava frio como hoje, estava muito frio naquele dia, e o culto foi tão abençoado que demorou mais. Cheguei em casa 10h30 da noite. Quando eu chego em casa, todo feliz espiritualmente, a igreja estava um fervor tremendo. Eu chego em casa e me deparo com a cena: minha esposa caiu da cama, rolou da cama. Ela estava lá há horas, com o lábio roxo, fria, fora da coberta. Eu olhei para ela assim, ela estava lá, roxa, estatelada no chão. Ficou horas. Foi um susto tremendo. São os percalços, né, que a gente passa. Mas ela não podia se movimentar. Chegou ao ponto da cadeira de rodas, tinha que se movimentar na cadeira de rodas para levá-la. E depois, com fisioterapia, foi voltando o movimento da perna, primeiro a perna, e o braço demorou muitos meses para voltar. Ela não movia um dedinho sequer do braço direito. Qualquer dedo do braço. Era completamente morto o braço. Fazendo fisioterapia e oração. Amém? É onde eu quero chegar. Nesse tempo, pastor de vocês falou: Deus, eu sei que não há jejum intercessório. Eu compreendo isso pela palavra.
Eu não posso jejuar pela minha esposa. Ela tem a fé dela, a fé dela é mais forte que a minha até. É uma rocha inabalável, a fé de Lenice. Mas ela estava sequelada em cima de uma cama. Falei, meu Deus, o que eu faço? E eu comecei a clamar por mim. E a jejuar por mim. Para que eu tivesse forças para cuidar de uma esposa sequelada. E para que eu pudesse exercer a minha fé, ministrando sobre a vida dela com poder. Entendo qual foi o propósito. Eu tinha certeza que não podia interceder só por ela. Eu tinha que interceder por mim. Estar forte espiritualmente. Eu quero um milagre. Eu quero que através das minhas mãos, quando eu estiver fazendo fisioterapia nela, eu ore e a minha esposa melhore. Ela está quase 100% curada. Pouca gente vê sequela na minha esposa. Boa parte é a fé dela mesma. Mas eu creio que participei do processo. Amém? Com muito jejum e oração. Jejuei, fui jejuando, fazia jejum todos os dias. E aí comecei a jejuar, e jejuar, e jejuar todos os dias. E não parei mais, irmão. Chegou no jejum de Daniel. Quantos dias foram? 21 dias. Cheguei no jejum de Daniel, 21 dias. Continuei, gostei, me empolguei, fui mais. 30 dias jejuando direto. 40 dias jejuando direto. 50 dias jejuando direto. Fiquei magrinho, ninguém lembra. Perdi uns 8 quilos na época. Não parei mais. Aí, irmãos, que vai chegar ao fecho desse testemunho, eu percebi que estava virando para mim, sabe o que? Vaidade. Eu tinha adquirido uma capacidade de jejuar todos os dias, por um longo período. Eu cheguei a quase 2 meses jejuando, 54 dias, direto. Aí o Espírito Santo me tocou, falou assim, pastor, pode parar. Para quê? Você quer bater algum recorde pessoal? Você quer rogar para os outros que você jejua a vida toda? Pode parar. Aí eu entendi, vou parar. A partir de hoje não faço mais. Não naquela sequência contínua. Amém? Não precisa. Eu fiquei 54 dias jejuando. Não falo isso toda hora, não vou falar de novo. Para não parecer justamente o quê? Arrogância. Vanglória. Amém? Não precisava. Mas o tempo que eu jejuei, eu tenho certeza que Deus operou através da minha vida, na vida da minha esposa. A minha fé ajudou a fé dela a estar hoje quase completamente curada. Amém? Dito isso, jejum tem poder? Tem. Desde que você se quebrante diante de Deus. Desde que eu não perca o propósito, a visão do jejum. Amém, pessoal? Para terminar essa palestra, eu quero mostrar que a igreja primitiva usava o jejum com frequência para que o milagre acontecesse na igreja. O jejum pode mover o coração de Deus se a igreja toda se aplicar? Pode. Na consagração pessoal, viu, irmãos? Não é proclamar um jejum único da igreja, dia tal. Não é isso. Se todos nós buscarmos a Deus em oração, a primeira palavra foi oração. Se todos nós acrescentarmos a oração, acrescentamos à prática da oração o jejum, vamos andar todos nós muito quebrantados, muito ligados a Deus, e quando nós nos unirmos para adorar, para fazer a obra, terá um batalhão, um exército de homens e mulheres aqui espirituais. E aí não tem como não haver sinais e milagres. Compreenderam? Se vocês compreenderam a mensagem de hoje e for posta em prática, não adianta ouvir, entender e guardar no arquivo, na gaveta do arquivo. Ó, essa mensagem eu guardei lá no meu arquivo, no meu cérebro. Se for posta em prática, nós veremos sinais e prodígios, maravilhas aqui no nosso meio. Se vocês colocarem o jejum correto em prática. Então vou deixar aqui com vocês um testemunho da igreja primitiva. O Eusébio de Cesareia escreveu no século IV, do 3 para o 4, um testemunho da igreja primitiva. E ele vai dar esse testemunho da seguinte forma: no segundo livro da mesma obra,
ele também mostra que até os seus dias ainda restavam em algumas igrejas manifestações de poder divino e miraculoso. Até agora, presta atenção, ele está dando testemunho que aconteceu na igreja primitiva. Até agora estão ressuscitando mortos. Quantos creem que a igreja primitiva ressuscitava mortos? Estava. Não era oração só para ficar curado de doença, não. É ressuscitar morto. Que a gente acha mais difícil, né? O milagre mais tremendo de todo não é um cego ver, restaurou sua vista, mas uma pessoa completamente morta voltar à vida. Naquele há testemunho de que a igreja ressuscitava mortos. Amém, amado? Como manifestação do Senhor, como os apóstolos, por meio da oração. Pois mesmo entre os irmãos, com frequência, caso de necessidade, com toda a igreja unida, agora preste atenção, igreja unida em muito jejum e oração. Então, para estar morto, não adianta 1 ou 2 ou 3 jejuarem. Para chegar a essa dimensão de manifestação, tem que ter uma ligação tal de todo um corpo. Como estou entendendo? Olha o que acontecia na igreja primitiva: muito jejum e muita oração, as duas coisas juntas. O espírito tem retornado ao corpo antes morto. Alguns, aliás, certo e verdadeiramente, expulsam demônios, de modo que com frequência essas mesmas pessoas, purificadas de espíritos perversos, criam e eram recebidos na igreja. Libertação. Outros têm conhecimento das coisas por vir, bem como visões, comunicações proféticas. Outros curam os enfermos e com imposição de mãos e lhe restauram a saúde. Assim como vimos muitos irmãos da igreja que têm dons proféticos e que falam em todas as línguas por intermédio do Espírito e que trazem à luz o segredo dos homens para benefício deles e que expõem os mistérios de Deus. Esses dons de diferentes tipos permaneciam com aqueles que eram dignos até a época mencionada. Até mais ou menos o 2º século, a igreja tinha essa dimensão de poder. Agora, prestando atenção, qual era a prática da igreja para que houvesse tamanho milagre? A igreja toda unida, com muito jejum e oração. Amém, consanto? Está aí dada a receita. Nós queremos ser semelhantes à igreja primitiva? Então quem não jejua, nunca jejuou, jejua pouquíssimo, teria que aumentar a sua prática de jejum, desde que seja com um propósito espiritual. Amém? Todo mundo compreendeu? Se toda essa igreja, somos um corpo pequeno, somos poucos irmãos, mas se todos nós formamos uma unidade de propósito, o que Deus não fará no nosso meio? Eu vi ontem, no sábado, aqui no trabalho de libertação e cura, uma graça tão grande, um mover coordenado aqui no meio dos irmãos. Eu vi que Deus está movendo o coração dos irmãos para evangelismo. Foi maravilhoso. Que eu como líder, estou de fora, estou observando o movimento das minhas ovelhas. Deus está despertando o povo para o evangelismo. Eu tenho certeza que isso vai redundar em atividades aqui ao redor dessa região aqui. Nós vamos alcançar os vizinhos, vamos alcançar as pessoas na rua, e aí nós vamos ver os milagres acontecendo. Amém, amado de Deus? Amém. Mas sugiro que sempre façam as obras de Deus, quando possível, na base da força da oração, junto com jejum. Amém? Todo mundo aprendeu sobre jejum? Então fica de pé nessa hora, igreja. Diga comigo assim: jejum não é barganha. Amém? Diga assim: jejum é sacrifício.